Givaldo, você falou aí, mais atrás um pouco, que Jesus citou que quando o meu evangelho estiver sendo pregado por toda parte, aí é o fim ou é o começo do fim. Ele falando no sermão profético, né? No sermão profético. Aí eu te pergunto, você ligou também que essa mídia mágica que está disponível para a gente em todo canto hoje é provavelmente aquele estado que Jesus previu. O evangelho de Jesus realmente é pregado em toda parte hoje, não sempre com o nome de evangelho associado a Marcos, Mateus, Lucas ou João tal, mas as mensagens do bem, elas estão inundando aí todas as coisas, né? Então, eu lhe pergunto, e o ser humano que acompanha isso, que aceita, que tem sua religião, mas está atravessando momentos de depressão, as pessoas, momentos esquisitos em suas vidas, o vazio em suas vidas, por que isso está ocorrendo? Qual é a sua opinião? Se a gente for observar, está existindo uma grande quantidade de... o Bezerra Menezes até fala de uma mensagem que ele psicografa por intermédio de Divaldo Pereira Franco, que nesse momento de transição planetária que nós estamos vivendo, os espíritos de baixíssima qualidade espiritual, vindo de regiões altamente abismais, que ele fala, eles estão tendo a outra oportunidade para reencarnar na Terra. E esses espíritos, eles vêm com tudo que eles têm, de bom e de ruim, mas a grande maioria deles, infelizmente, ligado ao mal. E esses espíritos vão influenciar muito no nosso pensamento. Eles influenciam muito, porque eles são muito depressivos, porque eles reencarnaram sem querer. A grande maioria sem querer. E essa depressão é exatamente isso, porque eles reencarnaram numa condição que eles não queriam. E eles, querendo ou não querendo, estão tendo tanta oportunidade, como todos nós. Nós vamos voltar aqui à Terra, aí depende de cada um de nós. Nós podemos estar vivendo numa vida atual, onde eu estou dando um adeus à Terra. Ou dizendo assim, Ronald, nós vamos encontrar daqui a 3.000 anos, viu? Ou daqui a 1 milhão de anos. Aí depende de cada um de nós. Depende daquilo que nós estamos vivenciando. Eu estou sendo um falsificador da palavra de Deus. Paulo Tarso trata isso muito bem no segundo livro que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 17, que é o último versículo. Ele diz: nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Por que ele diz isso? Porque muitas vezes quando eu ensino uma coisa que Jesus disse e eu distorço aquele para outro momento, eu estou modificando a palavra de Deus. Então, ele fala muito isso, eu não sou falsificador da palavra de Deus. E como muitos, existem muitos, inclusive em todas as religiões, que são falsificadores da palavra de Deus. Infelizmente. E essas pessoas, só para complementar, essas pessoas, como eu falei, que têm religião, que eu conheço muitas, são praticantes, frequentam as suas religiões, e então elas não estão alcançando a essência, ou seja, a religiosidade ou a espiritualidade, se elas estão fiéis às suas religiões e permanecem fustigadas por essas vicissitudes, essas depressões. Seria isso? Eu não acredito que a pessoa que tem uma ligação profunda com Jesus, ele vai ter depressão com ele. Eu vou dizer por quê. Porque Jesus preenche qualquer espaço. Isso é uma impressão minha. Se você pudesse pegar Jesus e transformar em comprimido, a depressão não existiria. Porque Jesus é exatamente... É medicamento. Jesus é o melhor remédio que existe. Agora, você achar que conhece Jesus, você achar que é um homem religioso, é muito diferente. Olha o que é que Paulo de Tarso, ele quando escreveu a Tito, no primeiro capítulo, no versículo 16, que é o último versículo. Vocês podem dizer, João, só cito o último versículo, mas não tenho culpa, porque é o último versículo mesmo. Ele fala, vós que dizeis conhecer a Deus, vós que dizeis conhecer a Deus, negam-no com as suas obras. Olha que interessante. Então, isso é muito interessante. Eu estou, por exemplo, eu conheço esse rapaz aqui de muitos anos, pregador espírita, uma pessoa que eu admirei muito, o pai dele eu gostava demais, mas eu estou lá no Mato Grosso, ele nem sabe que eu estou lá. E eu vejo o cara no banco, batendo na mesa com força, porque a moça demorou 40 minutos para atender.
Ele tá dentro do direito dele? Tá, porque ele tem que ser atendido antes. Mas precisava bater na mesa? Você sabe com o que eu estou falando? Então, muitas vezes nós dizemos que amamos a Deus, mas nós negamos com as nossas atitudes. É exatamente isso que eu gosto de enfatizar. Quando Jesus, ele fala no capítulo 10 do livro de Mateus, versículo 34, aquele que me confessar diante do meu Pai, eu o confessarei diante do meu Pai. Aquele que confessar a mim. Ou seja, eu aceito Jesus, como muitos dizem, mas negam-no com seus comportamentos. Isso foge muito da religiosidade. Então, eu dizer que eu sou religioso é muito diferente de eu ser. Eu só estou dizendo. Eu seguir todos os atos de religiosidade da religião que você diz ser, eu faço campanha da casa vozinha, eu dou esmola para os pobres, eu faço isso, faço aquilo outro. Mas dentro de mim eu faço isso por qual motivo? Para aparecer? Ou eu faço porque eu quero tirar a fome de alguém? Ou eu faço porque eu não queria estar no lugar dele? Depende da intenção. E Deus vê mais a intenção do que o fato. Ele vê mais o que você faz de coração do que o que você não faz. Muitas vezes aquele que faz menos tem mais galardão do que aquele que faz muito. Porque às vezes aquele que faz muito faz para aparecer, para botar no Fantástico, para botar na rede social e para mostrar que faz. Esse é meu pensamento. Givaldo, eu costumo assistir, como você falou aí no começo, né, a questão de a gente ver o que é melhor nas redes sociais. Eu costumo assistir muito podcast. E às vezes vou até 1h da manhã. Ontem mesmo, de 2h da manhã, eu estava assistindo um podcast. Porque o conteúdo daquilo que estava sendo tratado me chamava. E eu assisti. Não foi esse caso daqui. Veja bem, tem um podcast que é Podpeópolis. Podcast Podpeópolis. É uma moça, uma psicóloga, muito conhecida no Brasil inteiro, tem muitos seguidores. E ela entrevistou o Dr. Fernando Lemos, que é como você é médico. Eu acompanho ele. Acompanha? É um coloproctologista muito famoso, ganhou prêmios, inclusive. E ele traz, assim, um espaço muito grande para a espiritualidade. Isso, já vi. Ele teve casos de ele presenciar pessoas que entraram no estado, um paciente dele que ele tinha operado, entrar no estado de eu não sei bem como é que a gente pode dizer assim, não é estado terminal, ele estava recuperando da cirurgia que foi feita, de repente o quadro piorou e ele morreu. E ele foi chamado com urgência, que ele estava de plantão no hospital, para ir atender. Quando ele chega para atender na urgência, aí, não, ele está morto, tal, não, mas vamos tentar. E ficaram 45 minutos nessa luta. Você sabe mais do que eu que isso não chega a esse tempo para tentar ver se a pessoa retorna, não é isso? Não tem esse tempo todo. Mas ele estava com aquela sede, porque foi um paciente dele, ele estava com 2 anos de formado, ainda naquela Euforia, né? Euforia. O que aconteceu? De médico novo. O pessoal saiu da sala, desistiram, e ele, não, vamos ficar mais 5 minutos, só 5, não, vamos tentar mais 5, e injetava, e aquele aparelho, massagem tudo, tal, cardíaca. e nada. Aí o que aconteceu? Ele disse que o povo, quando saiu, poucos minutos, aí caiu a energia. Pá, aqui nós estamos com essa lâmpada bem forte, aí ficou aquela coisa quase apagada. E ele ficou olhando assim, e quando ele viu, o paciente começou a se tremer. Começou a se tremer ali, e ele ficou vendo aquilo, e ele ficou tão impactado pelo tempo que já tinha passado, mas a fisionomia do rosto dele demonstrava que ele não estava querendo morrer, ou ele ser levado para algum lugar. E ele ficou ali, olhando, de repente entraram pela janela umas sombras escuras, e foram bem no coração dele, e ele deu aquele disparo assim como um choque, e de repente ele parou de tremer. Aí ele contando isso, a menina que é psicóloga,
como é que ele entendia isso. E ele disse, olha, eu sou da igreja presbiteriana, não, da igreja... Dessa que é bem conservadora, é a igreja... Adventista? Não. Congregação Cristã? Assembleia de Deus. Assembleia. Eu sou da Assembleia de Deus e continuo sendo da Assembleia de Deus. Mas eu não posso deixar de acreditar que exista a vida após a morte. E ele foi levado para um lugar muito ruim. Isso está na internet. Eu fiz essa história... O paciente faleceu? Hein? O paciente faleceu? Faleceu, né? Esse histórico todo eu estou falando para fazer uma pergunta a você. A minha pergunta agora é essa. Você presenciou algum caso assim, dentro de hospital, que lhe chamou a atenção? 15 dias antes de vir para cá, eu tive um caso na UTI, de um paciente que estava na enfermaria, e ele parou. Ele até morreu no outro dia. Nós ficamos 40 minutos com ele. E, graças a Deus, a gente trabalha com uma equipe de jovens, que são médicos recentes, né? E eles têm mais, assim, empenho de continuar mais tempo do que a gente que já não tem tanto medo da morte. E eu até fiquei admirado porque os meninos continuaram e eu fiquei lá quieto. O paciente voltou. No dia morreu. Não tem problema. A doutrina espírita diz, se você puder deixar 1 minuto a mais, às vezes ele precisa de 1 minuto a mais. Esse paciente voltou e no dia faleceu novamente. Isso aí é normal. Eu acho que nós temos que fazer tudo pela vida. Não porque a morte não existe ou não existe, não tem nada a ver. Eu lembro muito bem quando uma vez eu estava na UTI de plantão, nessa época eu estava plantando UTI, e o pastor estava com a esposa dele em desespero, chorando, porque a esposa estava morre, mas não morre. E, inclusive, ela estava com Glasgow 3, ou seja, morte encefálica, não tinha mal o que fazer. E o pastor disse que queria, porque queria que ela ficasse viva. Eu disse, pastor, ela morrendo, para onde ela vai? Ele disse, para o céu. Por que o senhor está preocupado, pastor? Eu digo para o senhor, se eu fosse para o céu hoje, Deus não podia fazer isso, fosse nenhum, podia me levar. Eu ia tranquilo. Então, era uma crença vazia, né? Ou o senhor tem dúvida? Ele parou, ele disse, não. Eu digo, não, pastor, aceita a morte dela. Muito bom. E ele olhou para mim e disse, né? Eu digo, exatamente. Se o senhor dizer que ela vai para o céu, deixe aí. Interessante. Eu achei aquilo bacana porque ele gostou da minha opinião, entendeu? Sim. Agora, se você tem tanto que ele vai para o céu, por que você tem medo da morte? É porque nós não temos medo da morte. Nós temos medo de quem somos. É diferente. Você sabe que você é espírito de minha boca, você tem medo da morte. Você sabe que é evangélico de minha tigela, você tem medo da morte. Você é daquele que aparenta, mas não é, você tem medo da morte. Porque lá você vai encontrar com a verdade. E a verdade, eu não posso esconder dele quem eu sou, porque lá ele vai ler meu pensamento. Aí você tem medo disso. E todos nós sabemos disso. Givaldo, pode haver religiosidade sem religião? O fato da pessoa amar as pessoas e fazer o bem, na minha opinião, é um ato de grande religiosidade. Exatamente. Independente dele dizer que confessa uma ou outra religião. Eu conheço pessoas que não se denominam ter nenhuma religião e são pessoas que fazem tudo para a melhoria da humanidade. Eu acho que ele tem uma religiosidade muito grande, independente de religião. E eu conheço gente que vive ligado à religião que não tem nenhum ato de religiosidade. O outro para ele é indiferente. Não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Entendi, sim. Eu me lembrei que eu estava lendo, a propósito de nossa conversa no Pauta Espírita, Tagore, né? Ramandrabhat Tagore, o filósofo indiano, que ele escreveu uma obra sobre religião e espiritualidade ou religiosidade. E ele dizia que a religião, ela limita, a religiosidade liberta. Ele fazia essas conotações. E ele aceitava profundamente o Cristo, né? Embora ele seja de outra denominação religiosa, o Tagore. Então, ele ampliava esse conceito de religiosidade que hoje a humanidade está muito apegada às diversas denominações, são sectárias, elas se combatem, se anatematizam, né? Como Kardec falava. As religiões constituídas, hierarquias, interesses comerciais no meio... E a humanidade nessa angústia toda. Então, o que você recomendaria para que o indivíduo possa cultivar a sua religiosidade? Você já disse, é mais uma síntese agora, você já falou diversas formas aí. Fazer crescer a sua religiosidade de uma forma mais rápida
a fim de se precaver nesse tempo de tanta aceleração em que a gente já está, a qualquer momento, a pessoa já para chegar às portas da espiritualidade. Na minha opinião, não tem fórmula mais rápida do que a que Jesus ensinou. Ser cristão. É muito interessante. Quer ver? Presta atenção. Quando Jesus estava falando com os discípulos, isso está elencado no capítulo 16, versículo 24 do livro de Mateus. Ele fala 4 características principais de religião, do homem que é cristão. Primeiro, espontaneidade. Se alguém quiser vir, primeiro, espontaneidade. Você quer? Se você não quiser, você não vem. É você que decide. Segundo, renúncia. Renuncie a si próprio. O que a nossa carne pede não é fácil. Você deve fazer? Não. Senão você vai fazer o seu querer. Se você fizer o seu querer nem sempre é o de Deus. A terceira característica principal, carregue sua cruz. A gente não quer carregar a cruz. Qualquer coisinha a gente pede para Deus tirar, para amenizar, porque eu não aguento isso aqui. Aguenta sim, você criou aqui dali. E a última é siga-me. Mas você não tem como seguir Jesus. Primeiro, se você não querer. Segundo, se você não renunciar. E terceiro, se não carregar sua cruz. Aí eu não aguentei minha cruz. Você está seguindo Jesus? Não. Então essas 4 características que está no capítulo 16, versículo 24 de Mateus, ele é muito profundo. Muito profundo. Excelente. Renunciar a si próprio, ele elenca muito bem isso, Paulo de Tarso, no livro de Gálatas, no capítulo 5, do versículo 17 ao 23. No versículo 17, ele começa já dizendo que aqueles que estão no Espírito não estão debaixo da lei. Olha que interessante. O que ele diz? Você coloca aqui uma placa, Givaldo, aqui está escrito aqui, proibido fumar. Essa lei funciona para mim? Não, que eu não fumo. Então, quando você bota uma lei que proíbe algo que eu não faço, eu não estou debaixo dessa lei. E Paulo diz, se você vive do Espírito, se você vive mais as coisas ligadas a Deus, as leis que os homens criam não é para você. Ah, você não pode roubar. Você não vai roubar mesmo. Pode ter proibição de que as armadilhas para lobos foram feitas para lobos. Exatamente, para lobos. E, inclusive, eu acho interessante que, nessa linha de pensamento, do versículo 17 até o 23, do capítulo 5 de Gálatas, Paulo trata exatamente das coisas da carne, que são exatamente os desejos da carne e os desejos do Espírito. Os desejos do Espírito, ele já começa a primeira, o amor. Sem o amor, esquece, você não é nada. Porque quando a gente não ama nem a si próprio, a sua vida é muito amarga. E você conhece muito fácil quando você ama a si próprio. A pessoa que é sempre dócil, não é aquele que é calmo para aparentar, é o calmo que você vê que ele é tranquilo, ele é incapaz de fazer mal para alguém. Mas o mal ou bem que existe não é somente eu não fazer mal para ninguém. Porque a segunda doutrina espírita, ele nos ensina que nós temos que, além de não fazer o mal, fazer o bem. Inclusive, isso é uma coisa impressionante. Às vezes, fulano é muito bom, não faz mal para ninguém. Mas ele faz o bem. Se ele não fizer o bem, ele não é bom. Ele só não faz o mal. Mas ele faz o mal indireto. Vou dar um exemplo do mal indireto. Você está em casa no domingo assistindo um programa besta lá que não traz conhecimento nenhum para você. Você está lá rindo, morrendo de contente. Lá fora tem milhões de pessoas precisando de sua ajuda. Ou de um papo, ou de um prato de comida. E você está indiferente. Você está fazendo mal para essas pessoas? Tá. Indiretamente. O mal indireto ele existe muito. Por exemplo, você está num edifício, no 16º andar. Aí você olha e vê uma criança de 2 anos na varanda dela, você olha e diz, não é filho meu, não é neto meu, não é parente meu, a mãe que se vire. A criança pula. Você deixou morrer? Deixou. Você podia ter chamado o síndico, podia ter chamado o bombeiro e podia dar tempo para salvar essa criança. Então, o bem que nós deixamos de fazer é um mal. Então tem que fazer o e bem. E Tiago, ele é bem claro, no capítulo 4, versículo 17. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Você sabe fazer o bem? Sei, faz. Comete pecado por não fazer. Muito interessante isso. Isso, para mim, é o ponto principal de religiosidade. Nós sabemos fazer o bem. Nós temos a obrigação de fazer. Não é bondade, é obrigação. As religiões são óbice ao cultivo da espiritualidade?
Existem alguns que pregam muito a fé e deixam as obras de lado, né? Baseado no ensinamento que Paulo fala em Efésios capítulo 2, versículo 8, quando ele fala que a salvação vem pela fé, não pelas obras. Porque se fosse pelas obras, não seria salvação. Paulo de Tarso fala isso no livro de Efésios. Eu acredito que Paulo de Tarso quis dizer outra coisa e o povo não soube interpretar. Ele estava se referindo ao seguinte: ninguém vai fazer boas obras usando o nome de Deus se não tiver fé em Deus. Então, a fé vem em primeiro lugar por isso. Mas não queira dizer que você deixa de fazer as boas obras. Porque eu não posso dizer que gosto de você, se eu vejo um filho seu passando de cidade, eu digo, eu gosto muito de Ronda, mas o filho dele não é nada meu, mas eu não ajudo. E aí? E os filhos de Deus são filhos de todo mundo. Deixa eu entrar nesse contexto, mas ao mesmo tempo puxando a linha, não da política, mas do conhecimento humano, né? De um modo geral. A gente vê que nessas estruturas socialistas, comunistas, de um modo geral, eles alegam muito que a religião não deve ser um foco importante. Eles rejeitam, eles rechaçam, porque alegam que a religião é o ópio do povo. O que seria o ópio? Seria aquela coisa que entorpece, que deixa você melhor. E, na visão deles, o Estado é quem tem que comandar tudo, é quem é o senhor de tudo. Mas aí eu queria fazer com você esse comparativo da sua visão, do seu conhecimento, que qual é o destino dessas, qual seria sei lá, para frente, o que essas doutrinas, esses conhecimentos, essas visões de mundo trazem para a humanidade de um modo geral. Porque a gente só vê mais negatividade, destruição, maldade, só coisas de uma forma de degradação humana. Queria ver sua opinião com relação a isso. Olha, eu tenho uma visão muito diferente desse aspecto, porque eu vou dizer o seguinte: eu conheço pessoas que são riquíssimas, que têm poder, têm dinheiro em abundância, e são paupérrimas, porque ela não tem amor. O amor é algo que nada completa, e ela completa tudo. Você vê, por exemplo, um país que ele pode dar tudo para o povo, pode dar tudo, não vai faltar nada, mas vai faltar o principal. O Estado não sabe dar amor. A religião pode dar o amor. Então, você viver sem o amor, você vive sem esperança, você vive sem fé, você vive sem temperança, você vive sem saber qual rumo que você vai tomar. Porque não existe coisa pior do que você viver andando sabendo que lá na frente é o seu fim. E o Estado não sabe dar isso. Ele só vai dar coisas. E dar coisas não completa. Eu conheço pessoas riquíssimas que vivem tomando comprimido para poder dormir, porque não conseguem dormir. Aí eu pergunto, o que lhe falta? Ele fala, tranquilidade. Essa tranquilidade é falta de amor. Então, na minha opinião, coisas jamais vai preencher o amor. Inclusive, é a parte principal do capítulo 13 do livro aos Coríntios, que são 13 versículos tratados sobre o amor. E Paulo traz lá, ele faz uma análise profunda. Inclusive, eu quero salientar o versículo 8 do capítulo 13 do livro aos Coríntios, quando Paulo fala sobre o amor. O amor nunca falha. Uma mãe diz, mas doutor, eu fiz tudo pelo meu filho, eu não sei o que é que eu fiz, que eu errei. Faltou o amor, porque o amor não tem erro. Às vezes ela deu tudo para os filhos, mas não deu o principal, orientação, o amor, o carinho, que é mais importante. E hoje, infelizmente, eu quero enfatizar isso, que a grande maioria dos pais e das mães pegam um celular, dando na mão das crianças, para ficar livre da criança. Isso é um perigo. Essas crianças, com pouquíssimas sessões, vão precisar de psicólogo para poder ter orientação, porque eles não vão saber orientar. Eu não conheço um que vive nesse mundo que o pai entrega o telefone para ficar livre da criança, para poder ter mais tempo para poder namorar, para poder sair, para ir para o shopping, e a criança fica no celular lá o dia todinho. O pai não conversa mais com os filhos. Então essas crianças, todos, fazem tratamento psicológico e gastam uma fortuna para isso. E o pior... E não resolve, né? E não resolve. Por quê? Porque a mãe não deu o principal, que é o amor. É a geração famosa, conhecida como geração Z, né? É uma geração que, para mim,
sinceramente, está perdida. É preciso uma renovação muito grande, e aí vem, vamos dizer assim, a mão de Deus para que modifique isso. Eu tenho essa visão, porque pela criatura humana, por essa geração que está seguindo para frente, de mais ou menos 2010 para cá, está perdida, completamente perdida. Esse pessoal vai sofrer muito para o aprendizado. E é como você diz, a falta principal é o amor, a caridade e assim por diante. Givaldo, eu vejo que você é uma pessoa que é bem antenada com a parte até do que existe hoje, né? Que é a informática, a internet, tudo isso, que você tem canal no YouTube. Eu, apesar de estar hoje já com meus 70 anos, mas eu sempre procuro conviver, me adaptando a essa informática, esse tipo de elemento que vem com essas ferramentas novas. Aí, aqui tem uma coisa interessante. Perguntaram ao chat GPT, que é o que a gente hoje utiliza muito, né? A IA, a inteligência artificial. Qual o papel que acha que você, em relação a IA, fazendo essa pergunta, a inteligência artificial, porque ela responde tudo para a gente. Qual o papel que você acha que você vai ter na fé e na espiritualidade? Essa foi a pergunta que fizeram ao chat, a inteligência artificial. Veja o que ele respondeu. A inteligência artificial. A fé e a espiritualidade são dimensões profundamente humanas, ligadas à experiência pessoal, à transcendência e à relação com o outro e com o divino. O que faço é processar informações, identificar padrões e apresentar respostas coerentes, mas não tenho nenhuma experiência do sagrado. Engraçado, O que é que você interessante, diz? né? Que coisa profunda. Eles reconhecem a incapacidade deles para processar essa coisa transcendental, né? Quando eu falei aqui Que é do a pastor que relação estava com a divina. esposa em Glasgow 3, eu vou até explicar, porque tem alguns talvez não sabem o que é Glasgow 3, é uma classificação biológica que você faz, que o paciente ele está praticamente só vegetando, ele não tem mais vida. Ali ele não tem como mais voltar ao anterior. O normal é o 15, né? É o 15, são 15. Ele está não tem menos que 3, 3 é o mínimo. Não tem 2, não tem 1, é 3. 3 é o mínimo. E quando esse pastor estava com a esposa no Glasgow 3, ele disse, eu tenho fé que ela fica boa. Aí você falou da fé. E o que seria fé? Olha que coisa interessante. O apóstolo Paulo, no livro de Hebreus, no capítulo 11, do primeiro versículo, ele define o que é fé. Ele diz que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, o que é firmeza e o que é fundamento? É o que tem lógica. Eu chego e digo assim, Ronald, eu acredito que isso aqui vai virar ouro. Qual é o fundamento? Tem fundamento? Não tem. Então isso não é fé, é fanatismo. Então a fé, se não tiver fundamento e não tiver firmeza, não tiver segurança, é só fanatismo. Então as pessoas trabalham muito com a fé cega. A doutrina espírita, Allan Kardec fala que a fé, ela encara a razão face a face com qualquer da humanidade. É o que o apóstolo Paulo disse. Tem que ter fundamento e firmeza. Isso é fundamento, isso é razão. Se não tiver razão, ela é fanatismo. E as pessoas confundem muito a fé. Porque como eles não conhecem muitas coisas, eles caracterizam. Olha como é interessante. Eu vou dar uma coisa interessante. Olha, a gente nunca observou isso. É até uma coisa um pouco nojenta, mas assim, e não é. Você joga suas secreções numa pia, que sai do nariz, da boca, ali as baratas comem e vivem daquilo. Para ela que é um prato cheio. A vida dela não seria útil se ela tivesse aquilo. Elas morriam, se saísse lá só água, elas morriam afogadas. Elas lutam aquilo. Uma galinha vem, come a barata. Você come a galinha e acha uma delícia. Olha o que você comeu. Olha como a natureza, ela sabe transformar as coisas.
Por exemplo, você pega meu corpo, agora acabou de morrer, eu boto aqui numa sepultura, um palmo de terra para poder cobrir a podridão e plantar uma maçã. Você vai comer uma maçã deliciosíssima, feita por Givaldo. E é gostosa. Eu tenho prova disso da infância. Eu comia muito jambo. Lá no cemitério, perto da vovozinha ali, o cemitério Era o mais Bom bonito Certeza. que tinha. Mais bonito e mais gostoso. Eu adorava. Porque era cheio de nutrientes. Então a natureza tem essa técnica. Agora, as pessoas se fanatizam muito com a fé e tratam a fé como se fosse uma coisa assim, fora do excepcional. Jesus, ele trabalhou, quando ele fala, se você tiver fé igual a um grão de mostarda, que é o menor cimento do mundo, você transportaria um monte de um lado para o outro. Fanaticamente as pessoas acham que eu chegar perto do Monte Everest, Senhor, eu quero que esse monte saia daqui para o outro lado. O monte que Jesus se referia era o monte de problemas que nós temos. Se você conseguir tirar os monte de problemas que você tem e colocar para o outro lado e ficar sereno, isso seria a fé. Sendo que no fanatismo as pessoas acham que é um monte, eu vou conseguir mandar esse monte para o outro lado. E ninguém manda e fica mandando e não vai. Porque é um monte de problemas que você tem. Então quando você tem fé, os problemas podem até surgir, mas não deixa você entrar em desespero. Givaldo, só um parênteses rápido para pegar essa interpretação que você disse do que Jesus falou, né? Se tiveres fé como um grão de mostarda, é como um grão de mostarda, porque da semente ínfima cresce uma árvore enorme. Então a fé... É do tamanho da mostarda, ele fala, do tamanho, do grão de mostarda. Do tamanho do grão... eu já vi uma conotação que é como um grão de mostarda, porque é uma figura que o grãozinho de mostarda gera uma árvore enorme, que o pé de mostarda é enorme. Então a fé é isso, que um pouco que você tenha dela, ela vai gerar muito bem para frente. Seria outra conotação também dessa... Também, é porque ele se referiu ao grão de mostarda pelo tamanho da pequenez da sua semente. Querendo demonstrar que se a sua fé for pequena... Pequena que seja... Ela já é grande demais. Mas nós muitas vezes não temos. Nem esse Olha como nós não temos. O que é que nós costumamos dizer? Orlando, você já magoou 3 vezes uma coisa que você fez comigo. Da próxima eu não perdoo mais, porque é demais, Orlando. Olha o que Jesus fala no capítulo... Rapaz, isso aqui é impressionante. Capítulo 17 do livro de Lucas, do versículo 3 ao 5. Olha aí por vós mesmo. Se alguém pecar contra vós, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Aí ele no 4. O 4 é pior ainda. Se ele pecar contra ti 7 vezes no dia, perdoa-lhe. Não é na vida, é no mesmo dia. Ele manda perdoar. Os discípulos ficam tão apavorados que o versículo 5 diz: Senhor, acrescenta-nos a fé. Porque é demais um negócio desse. A gente costuma dizer, já perdoei, mas agora não vou mais perdoar não. Já fiz demais. Já fiz demais. E Jesus fala que quando você não perdoa, o problema não é do outro que não foi perdoado, é seu. Olha o Pai Nosso como a gente esquece. Perdoar a nossa ofensa, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Porque se a gente não perdoar os devedores, vosso Pai Celestial não vos perdoará. Então quando você não perdoa, você não está perdoando inclusive a si próprio. Aí você vai sofrer consequência. Porque defeitos nós temos muitos. Como nós estamos nessa análise da fé, eu gosto muito de estudar também e ver a questão das curas que Jesus realizou, sabe? Eu tenho um verdadeiro interesse por aquilo que tem ali no Novo Testamento. E tem umas coisas que eu fico pensando. Por exemplo, em determinado momento Jesus diz, tua fé te curou. E em determinado momento diz, a tua fé te salvou. Tá, foi bom você ter tocado nesse assunto. Isso aí me faz lembrar o capítulo 17 do livro de Lucas. Lucas, impressionante. Quando o médico. Oi? O médico. Lucas. Não, o médico, exatamente. Quando exatamente 10 leprosos iam passando. Foi. Isso é impressionante. 10 leprosos iam passando e eles gritam, Senhor, tem misericórdia de nós. A palavra misericórdia quer dizer quando você vai fazer algo por alguém que ele não merece. A misericórdia é você fazer algo por alguém que você dá por piedade, mas não por merecimento. A misericórdia é exatamente isso. O que é misericórdia? É quando você faz algo por alguém, independente dele merecer, mas você faz, por você ser bom demais. Então, os
da leprosa disse: Senhor, tem misericórdia de nós. E Jesus não disse nada para isso, só foi dizer: ide aos sacerdotes e apresentai a eles. Na ida, os 10 ficaram, Curados. para você entender, os 10 ficaram curados, totalmente da lepra. Um voltou. Jesus fez questão de mencionar que esse um era samaritano. Por que Jesus fez questão de mencionar que esse samaritano? Interessante. E esse samaritano chega perto de Jesus, se ajoelha e dá graças a Jesus. E Jesus disse: não foram 10 que foram curados, porque só um veio agradecer. E este era samaritano. Aí você pergunta, por que Jesus fez questão de enfatizar? Se a gente for ler o livro de João, no capítulo 4, você vai ver que ele já no começo dos versículos, Jesus começa a falar com a mulher que estava trazendo água, que era uma samaritana. A samaritana disse: por que tu, sendo judeu, falas comigo? Porque era proibido o judeu falar com o samaritano. Que eles consideravam o samaritano um povo pecador, um povo adúltero, um povo cheio de defeitos. Então, quando o judeu olhava para o samaritano, ele cuspia e olhava para o lado. Sabia disso? Eles não tinham contato com o samaritano. E Jesus fez uma questão, mesmo aquele ser samaritano, mesmo sendo aquela pessoa que a humanidade tem preconceito com ela, ele voltou para agradecer. Aí é onde ele usa a frase: a tua fé te salvou. Ele não falou curou, porque ele curou os 10, mas os outros ficaram livres da lepra, mas não ficaram livres da doença moral. Aquele não, aquele, por ser um homem grato, ele ficou livre da doença e ficou livre das mazelas da alma. Por isso que ele falou te salvou. Ele não falou curou, porque curou os 10. Entendeu a diferença? Entendi. Isso é muito bonito. E, inclusive, quando ele começa a falar sobre isso, aí ele acrescenta o versículo 17, que é o seguinte, quando ele fala sobre o servo inútil. Rapaz, o servo inútil é fantástico. Se você perguntar o que é um servo inútil, 99% das pessoas não vão saber definir. Sabia disso? 90%. Porque a gente acha que o servo inútil é aquele que não faz nada. Não é verdade? O livro de Lucas, no capítulo 17, versículo 10, ele diz que o servo inútil é aquele que faz tudo o que for mandado. Dizeis, vós sois inútil. Ou seja, você faz tudo que é mandado, mas nada além do que é mandado. Nada além. Só faz o que é mandado. E Jesus considera inútil, porque o servo útil é aquele que ele não espera que alguém mande, ele faz. É servo, mas não é útil. Não é útil. Porque existe o servo bom, o servo malvado, o servo útil, o inútil. E o inútil, ele trata com uma situação muito interessante, principalmente no capítulo 25 do livro de Mateus, no versículo 29, quando ele salva que o servo inútil será lançado em trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. O que seria exteriores? É fora da terra. Então, ele está falando aí do exílio que nós vamos sofrer, daqueles que não forem úteis para a humanidade, e vão viver em outras regiões exteriores da terra, onde haverá prantos e ranger de dentes. Gente, hoje nós, qualquer um de nós aqui, se for viver num planeta onde não tem água elétrica encanada, não tem eletricidade, chuveiro frio, não tem ar-condicionado, não tem nada, isso para a gente vai ser um ranger de dentes. Porque a gente vive numa mordomia muito grande hoje. É verdade. Você vê que nós viemos lá de Cabrão para cá, bem rapidinho. Se fosse antes, a gente tem que sair umas 5 horas antes, para poder chegar aqui todo suado. É verdade. E sem poder transmitir a mensagem, porque não tinha energia para mandar. Há um conforto. Eu tenho ainda uma pergunta. Você tem ainda pergunta, Não, Rômulo? não. Você tem, Era? Não. Eu tenho uma pergunta aqui ainda para fazer, que eu acho que é interessante. Nós já estamos há quase 1h20. O tempo passa que, com o conhecimento que já você tem, nos traz aqui, tudo isso contribui para o trabalho andar, encaminhar, bem encaminhado. A pergunta é mais ou menos dessa forma que eu preparei aqui. Eu gosto também de ler sobre a neurociência. Você acha que existe a possibilidade da ciência material chegar daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, a descoberta do espírito que a gente já sabe que existe, que tem convicção? Ou você acha que isso, para esse período que a gente está prevendo aí, que é
os que vão ser degredados e tal, só vão ficar os mansos, segundo Cristo já nos narrava, né? Que ele dizia que a terra ficaria para os mansos, E né? pacíficos. Você acha que vai chegar essa oportunidade? Não, chegar vai. Chegar vai. Agora, definir o tempo eu não vou saber dizer, né? É. Quando Jesus, no capítulo 5 de Mateus, versículo 5, diz: os bons herdarão a terra, ele está fazendo lembrar um ensinamento que nós vamos encontrar no Salmo 37, versículo 11, quando ele diz: os mansos herdarão a terra e se deleitarão dela. Jesus está lembrando isso, né? Porque o Salmo 37, versículo 11, ele faz exatamente sobre essa mansuetude que vai conquistar a terra. Ou seja, só vai viver quem? Quem for do lado da paz. Quem não for, vai ser convidado, não ir para um canto muito bom, mas para ele vai ser bom, ruim. Para ele vai ser ruim. Então, a neurociência, a ciência em si, ela vai ter sua chance de provar que o Espírito existe. Agora, o tempo eu não sei dizer. Mas eu não acredito que seja muito tempo. Eu não acredito. Eu acho que questão de pouco tempo. Agora, pouco tempo é uma coisa muito difícil, né? É. Porque às vezes a gente diz... Tempo é tempo. Tudo é classificar tempo. Olha o que é que o Salmo 37, no primeiro versículo diz. Que logo, a palavra logo para a gente é agora. O mal deixará de existir. Tem quase 3.000 anos que isso foi escrito. Olha o logo deles como é demorado. Então, dizer o tempo é muito difícil, porque o tempo nosso é muito diferente do tempo de Deus, né? O tempo de Deus e o até tempo porque espiritual, né? o tempo é relativo ao planeta que nós vivemos. O planeta nosso aqui é 10 anos, para um planeta aí, às vezes é um segundo, dependendo do... A conquista da verdade, ela é paulatina e se dá no indivíduo, né? Essencialmente dentro do indivíduo, do espírito. A ciência, os colegiados, as instituições, essas vão aos poucos reconhecendo, mas é muito lento. Antes que a ciência diga, você vê, tem ciência que, como é que eu diria, vamos dizer, a parapsicologia, por exemplo. Tem parapsicólogo, que é uma ciência mais ou menos correlata com a doutrina espírita. Tem parapsicólogo que aceita a reencarnação, tem outros que não aceitam, mas estuda os fenômenos psi. Então, não é a parapsicologia que reconhece a reencarnação, não pode dizer, mas tem elementos dela que reconhecem e tem elementos dentro dela que não reconhecem, né? Então, eu digo assim, o crescimento é individual. Você tratou até da reencarnação, nós falamos um pouco também no começo, que inclusive eu tenho um trabalho que eu fiz, baseado na Bíblia, que eu provo a reencarnação com maior tranquilidade. E isso é um tema que eu gosto muito de tratar com ele. Interessante. Porque ele é muito bom e é provas concretíssimas que as pessoas não conseguem enxergar. E eu sempre digo, nós temos que ter cuidado com as palavras alegóricas, fantasiosas, que muitas vezes está na Bíblia. Por exemplo, eu chego e digo, fulano tem um coração de pedra. Ele tem um coração de pedra? Não. Eu estou querendo dizer que ele tem um coração mau, que é uma pessoa de má índole. Então, muitas vezes, o que está escrito lá, você precisa fazer análise mais profunda para entender o que quer dizer. Não é que ela está mentindo, não é que ela está errado. É você que não está sabendo tirar o ensinamento oculto. E o ensinamento oculto, ele existe em todo o ensinamento do Evangelho. E o Evangelho de Jesus é riquíssimo. E eu digo para vocês, praticamente quase que para encerrar, que eu não sei se ainda tem pergunta, que eu sou um admirador de Jesus. Eu sou tão admirador dele que eu tenho até medo de falar o nome dele, porque é de uma preciosidade fantástica, fantástica. Olha o que diz o capítulo 2 do segundo livro que Paulo escreve a Timóteo, no versículo 19. Se você professa o nome de Jesus, aparte-se do mal. Não combina com você mais fazer isso. Você fala que você é cristão, pelo amor de Deus, fique longe do mal. O apóstolo Paulo, ele dizia isso quase chorando. Aparte-se. Não envergonhe. Então eu gosto de dizer ao espírita, não envergonhe a doutrina espírita. Não envergonhe. Não envergonhe. Porque você está envergonhando a si próprio. Givaldo, e as pessoas vão chamar você de mentiroso. Nós já atingimos 1h20. Eu já devia ter licenciado, né? Não. Eu queria pedir a você que trouxesse as suas conclusões finais, inclusive até do nosso trabalho aqui, como você se sentiu.
e a mensagem que você nos deixa também para o público que vai assistir, porque a gente sabe que a gente fica de uma forma que é jogar todas as informações daqui no mundo, né? A primeira coisa que eu quero dizer a todos que se dizem religiosos, a todos que dizem que têm uma religião, pare de brigar um com o outro. Unam-se. Não fale mal de religião. Não fale mal do catolicismo. Não fale mal do evangélico. Não fale mal do budista. Unam-se. Porque quando você briga, você afasta as pessoas. A união é a coisa mais importante. Eu jamais posso falar mal de uma religião dizendo que um pastor é ladrão, que um pastor isso, aquilo, outro. Eu tenho que falar bem das religiões, porque todas falam bem de Jesus. O que nós temos que fazer é nos unir. Fazer com que nós sejamos religiosos de verdade e que possamos unir a humanidade. Não temos nenhum motivo para nós falarmos um dos outros. Todos nós temos a nossa cota de contribuição para a melhoria da humanidade. Não importa que religião você seja, ame. A quem seja que for. Evite o julgamento. Uma certa feita, eu estava no local e quando eu falei que era espírita, a pessoa falou que eu ia para o inferno. Aí eu pedi para ele ler Tiago, capítulo 4, versículo 12. 4:12. 4:12. Muito interessante. Muito interessante. Há um só legislador e um só juiz que pode matar e salvar. E tu quem és que julga teu irmão? Então evitemos julgar os outros de outras religiões. A resposta é fantástica. Orlando, você faz em nome do grupo aqui os agradecimentos. Se quiser, fica ali. Qual é o melhor local para... Bem, as nossas palavras finais é de agradecimento, né? A sua presença na nossa casa, a União Espírita Luz no Caminho, na tarde de hoje, nos relembrou muito a MEBEM, né? Onde nós damos os primeiros passos, né? E esta é a equipe que aqui se encontra, tudo é mebeniano. Verdade. Daquela época, né? E isso nos traz muita alegria, né? É muito importante para mim pessoalmente e para a nossa casa, porque a gente vibra muito, pensa muito na casa primeiro, né? E completamos ontem 44 anos, né? E o presente que essa casa ganhou foi o podcast. 44 anos, presente maravilhoso, que essa equipe que aqui se encontra doou para uma luz no caminho, né? Que os caminhos que vamos palmilhar de agora por diante vão ser maravilhosos, né? Então, é só agradecer e dar continuidade a esse trabalho maravilhoso. E muito obrigado. Quando voltar de férias de Mato Grosso, venha por aqui novamente. Eu vou estar até final de janeiro. Ele não vai logo, não. Vai em dezembro, né? Parece? Eu vou começo de janeiro que eu vou embora. Vou ter tempo. Então, pronto. Se Deus quiser. Combinado. Faz a prece, Ronald, para a gente concluir. No microfone é aqui mesmo. Não, aqui. Concluir os nossos trabalhos. Podcast é uma coisa bem informal, uma conversa, né? Eu gostei. Gostou? As perguntas foram boas. Não sei se a resposta foram condizentes. Foram excelentes. As perguntas, né? Muito boa. Graças a Deus, meus irmãos, amigos, vamos então agradecer esses minutos aqui nesta sala, aonde o nível de pensamentos, de reflexões chegou tão alto. A gente até perde o contato com as coisas materiais e entramos num patamar assim de flutuação, envolvendo-nos nesse raciocínio rápido do nosso amigo Givaldo. Jesus, amigo divino, agradecemos, Senhor, esse evento, esse programa do Pauta Espírita nesta tarde, bem como, Senhor, toda a assistência espiritual que sentimos recair sobre este trabalho. Que a tua paz, o teu amor, que os bons espíritos, Senhor, possam continuar nos inspirando e que, acima de tudo, possamos nós nos conduzir, nos pautar de forma clara, objetiva, sincera,
com a plena intenção de divulgar as verdades que tu deixastes da melhor forma possível, para que os nossos irmãos lá fora possam também se beneficiar de tudo isso. Que o teu amor nos acompanhe e que possas também, Senhor, inspirar e abençoar o irmão Divaldo e sua família nessa sua jornada de divulgação com tanto primor dos teus ensinamentos. Graças a Deus. Em nome de Deus e em nome de Jesus, nós estamos encerrando, agradecendo a Givaldo pela presença dele aqui, e você já fica com cadeira cativa para quando retornar aqui a João Pessoa, fazermos uma nova rodada com você. Ele não vai embora agora, não. A gente deve pegar ele daqui para... Novamente. Pode ser. Um grande abraço para você e para toda a família. Muito obrigado. Muito bem, Givaldo. Foi ótimo. Se quer que um dia eu fale sobre a reencarnação